Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você nesta tarde gostosa, onde você nos recebe na sua salinha e sempre com tanto carinho. Hoje nós vamos entrar em plenitude com uma pessoa que você ainda não conhece, um convidado querido, um convidado especial, para falar de um tema muito provocativo. Nós vamos falar do Apocalipse e a transição planetária. Uma coisa será que tem a ver com a outra? O que nos preocupa dentro dessa transição, afinal de contas? Para falar sobre isso, um estudioso especialista, André Monteiro. Ele é palestrante e está aqui conosco para trazer muitas informações. Seja bem-vindo ao Plenitude, André. Muito obrigado, Iraci, muito obrigado a esta casa que nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Eu gostaria apenas de dizer que estamos todos estudando. O tema em si é um tema extremamente rico, Sim. Delicado e que nos convida a reflexões inúmeras, porque, de fato, nós estamos hoje vivendo momentos únicos, momentos que fazem parte desta nossa grande jornada na transformação íntima. Então, Iraci, muito obrigado aqui pelo carinho, pela acolhida, sempre, e estamos à sua disposição. Eu que te agradeço. André, a gente vive num momento que a nossa geração, enfim, agora é única nesse movimento da transição, ganhando consciência, né? Porque quando a gente vê a criança, o jovem é uma coisa, aquele que já está virando na curva da volta é outra, mas nesse momento é algo que nos chama atenção. E quando a gente fala de Apocalipse, todo mundo fala assim, Ih, meu Deus, o final do mundo, vai haver uma desestruturação, vai explodir tudo. E quando a gente fala transição planetária, a gente fala, peraí, mas é algo que está mudando, como é que se dá isso? Eu gostaria que você trouxesse para a gente a compreensão, primeiro, na visão do passado, a compreensão dessa transitória que estamos vivenciando agora na humanidade, na nossa terra querida. Então, esse nosso tema talvez seja o tema mais frequente em toda a nossa jornada. Vamos começar do começo. Sim. Né? Então, primeiramente, a gente, como nós somos espíritas, precisamos estar sempre atentos à lei que rege todo o funcionamento do universo. Uhum. Eu costumo brincar, dizer assim, se eu chamasse você para participar de um jogo, você iria dizer assim, ok, André, eu confio em você, mas quais são as regras do jogo? E isso acontece com a gente. Nós não estamos num jogo universal, nós estamos numa vida dentro do universo. E nós precisamos entender quais são as regras, quais são os mecanismos que fazem com que todo esse universo funcione. Daí vem que existe uma lei divina, perfeita, eterna, imutável, que é a lei do progresso, que diz o seguinte, tudo no universo progride. Ora, se tudo progride, daí a gente depreende que a mudança é algo mais permanente. Se existe algo que não tem como mudar, é a mudança nas nossas vidas, na nossa trajetória. Não teria uma lógica, então, se é uma humanidade de progressão constante, você progride para explodir no final? Para explodir não faz sentido, não faz o menor sentido. Então, como tudo no universo progride, o que nós estamos hoje vivendo no planeta Terra não é algo novo, Iraci, é algo que já aconteceu com outros planetas. Então, os estudiosos, as pessoas que acompanham, principalmente as obras de Chico Xavier, Emmanuel, existe uma obra fundamental para nós, reveladora,
apocalíptica, vou dizer até daqui a pouquinho por quê, que é o livro chamado A Caminhos da Luz. Fantástico. Fantástico. Vamos, só retomando, o A Caminhos da Luz, ele foi publicado pela primeira vez em 1939, ou seja, antes até da Segunda Grande Guerra. Perfeito. E ali a gente vai encontrar Emmanuel trazendo uma quantidade enorme de informações. Uma delas, para a gente ter como referência, e eu tenho assim, Iraci, que nós não estamos vivendo algo novo no universo. Nós estamos vivendo um ciclo que para nós é uma novidade, mas que para o universo é a constância. Sim. Então a gente vai encontrar no livro A Caminhos da Luz, Emmanuel falando sobre a constelação do cocheiro, em que uma determinada estrela, e juntamente com os seus planetas, eles todos alcançaram um patamar de evolução. Uhum. Só que nesta mudança, eles observaram que existiam milhões de espíritos bastante atrasados. Como há muitas moradas na casa do Pai, Com certeza. ninguém vai ficar sem lugar Para morar ali. para morar. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram o grupo de espíritos celestes que trabalham na organização universal e apresentaram ao governador do nosso planeta a proposta de ele, então, receber esses espíritos, uma vez que o planeta ainda se encontrava, o planeta Terra ainda se encontrava nos pontos da primitividade. Uhum. Pois bem, a ideia é sensacional. Trazer espíritos ainda recalcitrantes no erro, mas com razoável conhecimento tecnológico. Tem muita coisa que não foi explicado até hoje, como é que eles construíram aquilo naquela época. Exato. Então, eles vieram e aí, chegando aqui, eles, ao mesmo tempo em que eles estavam enfrentando as dificuldades oferecidas pela Terra naquele momento, Uhum. eles apresentaram uma série de evoluções a todo o planeta. Foram divididos basicamente em 4 grupos, não exclusivamente, que são os Árias, que são as castas da Índia, o povo do Egito e o povo de Israel. E parece que quando a gente fala isso, Iraci, as pessoas se assustam. Mas se a gente observar, esses 4 grupos realmente trouxeram muitas novidades para o planeta, influenciaram fortemente o avanço dos espíritos que já estavam começando a chegar por aqui, Uhum. e, ao mesmo tempo, pelo estado rudimentar tecnológico do planeta, eles, então, enfrentaram uma grande quantidade de desafios, né? Então, ou seja, uns ajudam os outros, que ajudam os primeiros. Exato. Me parece ainda, né? Jesus já dizendo, né? Ajudar o próximo, os que têm mais ajudam os que precisam de mais. Então, ou seja, estamos olhando para o passado, a gente vê o germe, a origem de todo esse processo que nós estamos agora aí por enfrentar. Para poder entender, né? Uma coisa que eu acho importante, saber sobre as missões que esses espíritos desenvolveram em termos de evolução planetária. Isso é muito legal. Primeiramente, assim como a lei do progresso mostra que tudo no universo progride, a gente precisa entender que tudo no universo trabalha. É outra lei, também natural, que encontramos no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai observar que não só aqueles povos, aqueles pontos, aqueles focos iniciais ali, mas se a gente for olhar, Iraci, os povos do planeta inteiro, eles apresentam
determinados desafios. Uhum. Então, a gente vai observar, por exemplo, que a Europa, durante muitos anos, teve um desenvolvimento, teve um crescimento tecnológico, cultural, artístico muito grande. Aí, se a gente for dar um salto, a gente vai observar que eles tiveram a intenção de desbravar os oceanos, de ir para as Américas, ir para a Índia, a África, principalmente. E aí a gente vai ler que eles todos tinham como missão levar conhecimento, levar educação, levar civilização para os povos do planeta inteiro. Uhum. Também entendemos que esses movimentos acabam sendo influenciados tanto pelos egoísmos e pelas individualidades, quanto das individualidades coletivas. Uhum. Então, os povos em si, de forma geral, acabaram, por exemplo, tendo um olhar muito colonizador, muito explorador, sem o cuidado, muitas vezes, de levar aos povos que estavam sendo visitados um conhecimento, um crescimento e tudo mais. Então, a gente observa que este movimento, e aí vem uma questão muito importante, porque a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando se o homem pode impedir o avanço do progresso. E aí os espíritos respondem, impedir não, mas atrapalhar certamente. E para atrapalhar, Iraci... Não falta, né? Não falta. Não falta quem queira atrapalhar. Mas, da mesma forma, a gente vai observar de que o progresso, como sendo uma lei universal, a espiritualidade maior, a providência divina, ela encontra o caminho, o momento e o formato ideal para ultrapassar até as nossas mais duras imperfeições. É verdade. Então você veja que o planeta veio vencendo por meio da comunicação, do transporte, veio vencendo todas as barreiras, de tal maneira que hoje você pode fazer um curso de espiritismo morando em Tóquio. Basta acessar o Seja Barra. Que é rapidinho ali que você aprende um monte de coisa. Então, ou seja, a capacidade que nós encontramos na atualidade da transmissão do conhecimento, principalmente no aspecto, nós vamos falar sobre isso, sobre a questão da espiritualização do ser. Este é talvez um dos maiores desafios que o movimento espírita como um todo vai ter que abraçar nesta grande transição. Exato. Qual o nosso papel? Temos que pensar como espíritas. Com certeza. Qual o nosso papel? Então eu vejo assim, eu vejo que, de forma geral, essas transições, essa evolução toda sofrida no planeta até agora foi de grande aprendizado para todos nós. E ele acaba acendendo, Iraci, uma luz para nós de como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a maneira que nós devemos nos comportar para integrar o movimento da transição. Sim. Nós não vamos ficar olhando a transição acontecendo... E o negócio passando pela frente. Não é um filme, não. Não A é filme. gente está ali como ator e não tem um roteiro, não. Não tem Você roteiro. tem que realmente se preparar para poder chegar nesse ponto e conseguir fazer essa virada, né? Isso. André, vamos olhar um pouquinho para o presente. Qual a percepção sobre o momento atual em que estamos vivendo no planeta? Excelente. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa tratar com bastante carinho. Primeiramente,
só a gente esclarecer um conceito, Iraci, que ficou um pouco desvirtuado ao longo da história. A questão de a palavra apocalipse, para nós, ela ficou vinculada a uma ideia de fim do mundo, de término. E quando a gente vai estudar, a gente vai ver o seguinte, 200 anos antes do nascimento de Jesus, 200 anos depois, já na era cristã, a linguagem apocalíptica era muito usual. E ela é uma linguagem rica de símbolos. Ela muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ela é metafórica. E ali a gente vai ver a complexidade de se tirar desta linguagem os verdadeiros elementos. Daí vem que, na verdade, a palavra apocalipse significa revelação. Olha só, que diferença do que se diz. Então, eles falam assim, na época, eles fizeram um monte de previsões do apocalipse. Peraí, mas se é exatamente revelação, a provisão, enfim, as profecias, nada mais são que revelações. Exatamente. Então, não é o sentido da palavra que vai acabar o mundo ali. Isso, ou seja, o próprio conceito, ele acabou sendo desvirtuado e passou, quando se fala apocalipse, como sendo algo tenebroso. E, na verdade, não. Muitas vezes, o apocalipse, ele traz mensagem de vida. Exato. Ele traz uma mensagem de esperança. E nos estudos que fizemos, né, para esse trabalho, a gente vai encontrar que, inclusive por origem deste mau entendimento, muitas pessoas acabaram fugindo de estudar o Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia. E o Apocalipse em si é altamente simbólico. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Tudo é muito simbólico, nossa! Difícil de entender, difícil. A gente precisa de várias interpretações para que a gente possa ter uma ideia de tudo aquilo que João nos trouxe. E o interessante, me permito, de que João, segundo o próprio relato que ele traz no Apocalipse, na revelação, que ele então foi levado por um anjo, orientado por Jesus, a apresentar a ele, João, uma série de imagens para que ele pudesse tomar nota, trazer e divulgar. Mediunidade, né? Pois é, né? Ninguém fala nada disso. Ele só foi levado para tomar nota, voltar e... Ivone Pereira do Amaral fez isso na grande maioria das suas obras. Sim. Ela desdobrava, via os quadros, as cenas, voltava e, com a sua habilidade de escrita, transportava tudo aquilo para o papel. Então, a gente vai ver que, de cara, não tenhamos medo de ler o Apocalipse de João. De jeito nenhum, ao contrário. Devemos ler. Ali vai ter um aprendizado muito grande, e principalmente dentro da simbologia. Exato. Porque tudo na vida é muito simbólico. Se a gente pega as obras de Joana de Ângeles, elas todas são simbólicas. Se você pega as obras de André Luiz, trazidas por Chico Xavier, também todas elas, começando pelo título, capa, todas elas são simbólicas. Muito. É que a gente não fica atento para isso, né? Não faz o comparativo. Como podemos identificar a evolução planetária nessa situação? Que pergunta legal. Porque o que acontece? Eu gosto sempre, Iraci, de ter como referência Jesus, certo? Dizem, eu tenho um amigo chamado
Marco, Marco Maiuri, um palestrante lá de São Paulo, que faz jornadas no interior de São Paulo, que ele falou para mim uma coisa que foi muito legal. Ele disse assim, que o dia em que Jesus pronunciou as bem-aventuranças é considerado na espiritualidade como o dia mais feliz da Terra. Olha só. Olha, eu chego realmente a ficar emocionado. Porque, de fato, quando a gente vai olhar as bem-aventuranças, a gente entende que Jesus não estava falando para as pessoas daquele momento, mas uma fala imortal. Uhum. Vamos só lembrar aqui 2 passagens para que a gente entenda. Ele diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu fico tranquilo. Eu ouço essa bem-aventurança, eu fico tranquilo. Porque se nós estamos na trajetória evolutiva para a pureza espiritual, um dia nós vamos habitar o reino de Deus. É verdade. E a segunda, ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ora, se Jesus dizia que eles possuirão a terra, é porque a terra vai existir. Está claro. E vai ficar na terra os mansos. Uhum. Ora, respondendo a sua pergunta, como essa evolução da época de Jesus até hoje, olhando, nós já passamos por uma série de agressões. Vamos falar da Idade Média. Não vamos estender muito. Ali, como nós éramos agressivos, nós não éramos mansos. Se um dia nós vamos herdar a terra quando formos mansos, nós estamos evoluindo, Então, o momento de hoje, nós não fazemos mais as coisas que aconteciam na Idade Média. Mas André, existem problemas? Existem, mas no grande conjunto da obra, não fazemos mais. É verdade. Então, eu fico tranquilo de que nos últimos séculos nós estamos aprendendo. Com as nossas dificuldades? Sim, com as nossas dificuldades. A nossa velocidade, a nossa maneira? Sim, a nossa maneira. Mas não tem como, Iraci, deixar de reconhecer que a gente está evoluindo na direção do Cristo. Isso não é bom? Com certeza, porque os mansos herdarão a terra, ele está querendo dizer, olha, hoje vocês estão assim, mas amanhã vocês serão muito melhores do que vocês estão hoje. Ou seja, o caminho evolutivo é único, não tem por onde escapar. Você vai evoluir de uma forma ou de outra. Basta você escolher a melhor delas, né? Ou a mais difícil e dolorosa. Exatamente. E nós, como espíritas, temos mais do que uma quantidade mais do que suficiente de instruções, orientações para conduzir essa nossa transição. Penso eu que a gente vai tratar disso no próximo bloco. Né? Com certeza, com certeza. Nós vamos para um pequeno chazinho gostoso e não saia daí. Voltamos já já para o segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando de um assunto muito gostoso. Apocalipse e a transição planetária. O que tem a ver uma coisa com outra? Hoje estamos aqui entrando em plenitude com André Monteiro. Ele é palestrante, instrutor, muito estudioso e está aqui como especialista nesse estudo. Olha só, se liga. André, me diz uma coisa. Como podemos confrontar a evolução do planeta com a evolução da humanidade? A gente olhando nesse ponto de vista, Iraci, a gente olhando, né? Assim como a gente falou de Capela, a gente tem que olhar para a Terra, o presente, o agora e o futuro.
Por que digo isso? Porque, primeiramente, os próprios espíritos nos esclarecem que a evolução de um planeta, ele apresenta características na própria estrutura de funcionamento desse planeta e da evolução dos seus habitantes. Exato. Uma coisa está intimamente ligada à outra. E aí, vamos trazer aqui algumas ideias, só para a gente ter uma noção. Também os espíritos nos revelam que os dois elementos muito importantes para se avaliar a evolução de um planeta é a sua capacidade de transporte e a sua capacidade de comunicação. Aí. Não se pode negar que hoje cruzamos os mares, os céus, a terra, debaixo das águas. Nós hoje, então, utilizamos satélites para comunicação. A comunicação do planeta ela está amplamente estabelecida. A tecnologia deu um salto loucura, né? Uma loucura. Eu vou trazer aqui um dado estatístico, só para a gente lembrar. Diz o seguinte, olha, no ano de 1950, a população do planeta girava entre 2 bilhões e 2 bilhões e meio de habitantes. Uhum. Nós estamos em 2024, 70 anos depois disso, 70 e poucos anos depois disso, a população do planeta hoje ela está na faixa de 7 bilhões e meio. É muita gente, né? Vamos combinar. Poxa, é muita gente. Como tem espírito encarnado. Mas quando a gente viaja por aí, a gente vê tantas terras ociosas, maravilhosas, ou seja, cabe mais gente ainda. Isso é bem legal. Então, o que eu imagino? Quem é que organiza a evolução quantitativa de espíritos encarnados no planeta? A espiritualidade. Sim. Né? No ano de 1994, tem uma mensagem de Bezerra de Menezes dizendo que estariam sendo abertas as portas do umbral para que muitos espíritos tivessem uma chance de embarcar no movimento da transição planetária. Tá certo? Pois bem, então, eu quero juntar esses elementos aqui falados. A Terra, como planeta, como estrutura geológica do planeta, nós temos pouca interferência. Temos as questões ambientais que precisam ser muito bem cuidadas, mas os volumes de águas, de ar e de terra é imenso. Nosso planeta é imenso, como você falou. Né? E esse planeta hoje recebe uma quantidade, em 70 anos, um crescimento de 3 vezes a população. Então, eu até digo o seguinte, o dia que nenhuma mulher do planeta ficar grávida, vai ser o dia em que Deus não confia mais nos homens para cuidar dos homens. Enquanto estiver nascendo gente no planeta, é porque Deus ainda confia na gente. Está oferecendo oportunidade, né? Confia na gente para que a gente cuide uns dos outros. Sim. Eu falo isso com frequência. É uma coisa tão interessante que nós nascemos uns de dentro dos outros. A ligação... É incrível, né? A ligação é de origem da vida. Pois bem. Então, a gente olhando, a gente vê que esse crescimento populacional, o crescimento da capacidade de comunicação, leva a gente a entender que esta grande nave Terra, viajando no espaço, está no momento de realmente mostrar ao que veio. Exato. Olhando um pouquinho para trás, éramos primitivos antes de Jesus. Com o advento da vinda do Cristo, entramos nas expiações e provas. E agora estamos caminhando a passos firmes para a regeneração. Nessa fase
em que Jesus implantou seu evangelho de amor, ele desvelou para a humanidade inteira uma nova estrutura de relacionamento. Com o advento do Espiritismo, e aqui, Iraci, eu quero depois falar sobre a importância do Espiritismo no aspecto universal, não simplesmente do movimento de casa espírita. Eu acho que é muito mais amplo do que isso. Que isso tudo é muito pequeno devido à transformação que cabe a todos na busca da mesma coisa. Exato. Então, a gente vai observar que, com esta grande evolução, o planeta propriamente dito nos oferece cada vez mais bons recursos para a vida. A população avançou tecnologicamente com os recursos necessários para a sua educação. Não que a educação ainda esteja plena. É verdade. Este é o desafio. Então, o planeta e a humanidade, hoje que está habitando o planeta, está em alinhamento para uma mudança. Exato. E aí, como a gente falou no final do bloco anterior, como nós vamos... Parece que sou eu agora que estou perguntando. É retórica. Como nós devemos nos comportar, como nós devemos entender, fazer, como se diz na linguagem moderna, o mindset adequado para a gente embarcar na transição. Nem lutar contra. Porque o passado era melhor. Evolução diz que não. Todo mundo costuma, isso eu acho muito importante, todo mundo costuma dizer, quando está passando por um grande desafio, uma dificuldade muito grande, que a pessoa entra naquela, eu estou desesperada, não aguento mais. Ele olha para trás e ele fala assim, nossa, eu era tão feliz, nossa, eu tinha tanta oportunidade, como eu era... Não era nada, mentira, porque você não está sentindo a dor daquela hora, porque quando você estava naquela dor, você não achava que era feliz, que era maravilhoso. Então, é tudo ciclo e você saber interpretar cada hora, sabendo que você vai passar pelos desafios e conseguir ser feliz durante todo o tempo, sim, com desafio, sem desafio, porque isso não tira a felicidade. A maturidade ela vai crescendo, então, obviamente, diante dos novos desafios, a sua maturidade é nova. E aí, Iraci, eu fico pensando qual o papel do Espiritismo como um movimento universal para a transição planetária. Então, eu chego a algumas reflexões, não são afirmações, mas são algumas reflexões que eu vejo o seguinte. Primeiramente, penso eu que o nível de comunicação, ou o padrão de comunicação entre o plano material e o plano espiritual deve passar por algum elemento tecnológico. Não vejo sentido que o avanço da tecnologia no planeta não venha também acrescentar capacidade para a relação entre os dois planos. Não estou aqui dizendo de que vai ter o computador quântico já é uma realidade. E isso é algo que você começa a interagir com outro plano. Por aí vai. Então, eu acho que eu vejo que a ciência avança firmemente para as questões da vida espiritual, o que vai descortinar uma imensidão de coisas que... Eles chegaram num ponto que não tem mais. Não tem mais. É aceitar que dói menos. Esse é um aspecto que eu acho importante. Bom, vamos lembrar que a Terra vão ficar os mansos. Então, começa a avaliar aí o que cada um anda fazendo, né? Então, ou seja, uma virtude aparentemente simples, ou até, talvez por muitos, pouco considerada, vai ser a virtude preponderante. A mansuetude. A mansuetude no trato entre as pessoas. Então, nós temos que olhar o que somos hoje.
e fazer um mapa, um roadmap, como se diz também na linguagem atual, como eu preciso do que eu sou agora, como eu preciso mudar o meu comportamento para um dia ser uma pessoa completamente mansa. Veja que para muitos seria deixar de ser, e certamente nós vamos ter que deixar de ser vaidoso, orgulhoso, invejoso, ciumento. Nós precisamos fazer uma reforma definitiva das paixões inferiores. Quando nós falamos das paixões inferiores, foram muitas delas desenvolvidas na nossa trajetória como ser humano no planeta, lá no tempo da primitividade, que obviamente hoje não caracterizam o domínio comportamental, Sim. mas ainda estão presentes. Está muito presente ainda, né? Isso. A gente age muito ainda pelos instintos. E isso não é bom. Tem que começar A mudar. mudar, né? Não tem como. E aí, olhando também, já que a gente tem essa noção do ser humano, é importante a gente ter uma noção também de como o planeta vai se comportar. No início do nosso encontro aqui, Iraci, nós falamos sobre essa jornada. E aí, no Livro dos Espíritos, Emmanuel, no livro A Caminhos da Luz, ele diz uma frase, tem um tópico que chama-se A América e o Futuro. Então, Emmanuel fez um apocalipse também, uma revelação. Não foi? Já não erramos mais A isso. gente tem que começar a observar nas entrelinhas. Nas entrelinhas. E ele diz aqui, nos campos exuberantes do continente americano. Então, você falou agora, a gente viaja pelo Brasil e vê campos exuberantes, né? Então, os campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Tá, Emmanuel disse aí, Exatamente. Então, o que ele está nos alertando? O papel do Brasil, o papel da América. Porque quando você vê o nível da água do mundo, né, para o outro lado do mundo, subindo, as geleiras derretendo e eles entrando numa crise imensa, falta de alimento, de tudo. Vai chegar um ponto que eles vão ter que sair de lá. Eles vêm para onde? Para a Terra Santa. A Terra Santa é aqui, né? A terra onde tem até uma projeção. O Sul, quem vai receber o quê? Lá para Minas, lá para o Nordeste. Então, vai haver uma divisão de toda os europeus e dentro do nosso país, que recebe tudo. Essa questão tem sido apresentada em algumas rodas, alguns pontos de discussão, e eu não me sinto seguro para qualquer tipo de apontamento nessa direção. Sim. Porém, eu fico muito seguro de dizer que, de fato, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem que ter um motivo. Como assim? Não poderemos deixar de ser evangelho manso, pacífico. E acolher. E acolher na hora em que os nossos irmãos, mundo afora, necessitarem. Então, não há o que se falar em quando, como, não entraria em hipótese alguma. Porque ninguém está falando aqui de guerra, mas está falando de uma transformação natural. Uma transformação natural. Coisas que podem acontecer das mais diferentes formas. Mas o fato é que nós precisamos desenvolver e estarmos atentos a este comportamento cristão na sua essência de acolher os necessitados. E aí, aproveitando esta ideia,
vamos falar do Espiritismo. Exato. Vamos falar do Espiritismo. Que veja bem, Iraci, se nós olharmos hoje a população brasileira, na sua faixa de 210 milhões de habitantes, Uhum. o Brasil é o país mais católico do planeta. De espíritas, nós somos uma porcentagem pequena, 1,5% para 2% de espíritas. Uhum. Mas isso é importante, mas não é determinante. Exato. Vou dizer por quê. Quando eu digo que nós estamos numa fase em que o materialismo foi o grande combate que Kardec estabeleceu a partir do advento das obras básicas. Sim. E quando nós estamos falando aqui de materialismo, não é o nosso objetivo falar assim, é o meu carro, a minha casa. Não é isso. Uhum. O materialismo no aspecto elementar do indivíduo que pensa ou acredita de que a vida, ao começar, tudo se inicia e a vida, ao terminar, Tudo certo. tudo termina. Então, veja que o indivíduo que acredita em que algo exista após a morte, seja o espiritualista, no aspecto global, ele já tem uma perspectiva diferente do materialista. Então, o Espiritismo, e Kardec vai tratar disso na introdução do Livro dos Espíritos. Uhum. Ele vai fazer uma colocação A introdução é muito importante. muito importante. E ali, então, a gente vai ver que levar, Iraci, eu vou me permitir, a importância deste teu programa transcende o número de pessoas que vai olhar o programa. Sim. Porque ele vai continuar disseminando, plantando, fortalecendo, Exato. animando a fé das pessoas para que elas entendam de que a vida continua. Exatamente. E lembrando que o Espiritismo foi trazido como uma filosofia de vida. Sofia. Ninguém está aqui para levantar a bandeira de religião, mas uma filosofia de vida, que ela já abrange todo o seu comportamento, ética, moral, enfim, tudo, né? E Isso. se é amor, amor na prática, tudo o resto passa a ser um resultado dessa ação amor, Sem dúvida nenhuma. né? Então, para o indivíduo, juntando os elementos, para o indivíduo que acredita na vida imortal do espírito, para o indivíduo que entende que a terra dos mansos, os pobres de espírito no reino de Deus, ora, Iraci, qualquer coisa que aconteça de hoje até a gente habitar a terra dos mansos, tudo são contingências. Uhum. Então, mas se vai ter um terremoto, se vai ter uma guerra, se vai ter tal coisa ou tal, nós vamos passar por tudo. Nós vamos viver tudo, nós vamos superar tudo. Então, a grande mensagem do Apocalipse, de João, voltando ao nosso contexto, é a mensagem de esperança. Sim. Quando lá no final ele vai falar da Nova Jerusalém. Quando ele vai revelar não só a Jerusalém no sentido daquela cidade, mas a Jerusalém planeta. A Jerusalém que está planeta conectada a uma Jerusalém espiritual. Uhum. Uma integração entre espíritos mansos, pobres de espírito, que se comunicam entre a terra e o céu de uma maneira absolutamente harmônica. Então, olhando para o futuro, o Apocalipse é de absoluta esperança. Exatamente. Vamos nós trabalhar, aí vem o que nós temos que fazer hoje. Iraci, são 7,5 bilhões de pessoas encarnadas. Elas precisam de informação.
Elas precisam de conhecimento. Elas precisam estar fortalecidas na moral e na fé para entender que a vida continua. Não precisa ter desespero, medo, pavor. Não. Nós vamos avançar com segurança na medida em que o projeto do Espiritismo, da reforma íntima, acontecer no coração de todas as pessoas, independente de onde estejam, de que forma se relacionam com a fé e qual a língua, nada. Exato. Todas as barreiras precisam ser vencidas. E aí, penso eu, não sou apocalíptico, não, penso eu, que na hora da necessidade, na hora do desconhecimento, as pessoas vão procurar onde está o conhecimento. Vão na fonte. E aí é nessa hora que o programa da Iracy vai ser multiplicado imensamente, porque as pessoas vão querer conhecer, entender e ver as verdades da vida imortal. Exatamente. Porque nada caminha sem o conhecimento. O conhecimento, a educação é a base de tudo na nossa vida. E no momento que você está realmente com o sapato apertado, digamos assim, você vai falar, peraí, eu preciso descobrir como é que vai folgar isso daqui, porque não tá dando certo. Primeira coisa que você derruba, ali naquele momento de busca na sua dificuldade, é o preconceito. Exatamente. Né? Então, você derruba o preconceito e você se abre para o conhecimento, para poder entender. Iracy, sabe o que vai acontecer com o planeta nessa hora? O planeta vai alcançar um estado de plenitude. Plenitude. É isso mesmo. O mundo vai buscar essa plenitude justamente porque é a plenitude da alma. Exato. Que vai permitir ela habitar o planeta sem o mal e viver no plano espiritual integrado ao Cristo. Então, essa é a felicidade, a plenitude que nós buscamos, que é justamente alcançar um estado de equilíbrio, não íntimo apenas, mas em sociedade, relacionado com todas as pessoas, uma plenitude social, uma plenitude planetária. Porque aí acaba a divisão, acaba a disputa e passa a ver o quê? A soma das nossas forças, do conhecimento, é um crescimento social, né? Contínuo, e não aquilo que eu tento ser mais que o outro, que eu preciso ganhar e buscar. Então, é algo que realmente traz, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Iracy. Olha, que conversa legal. Muito bom, sem né? contar que o chá, espetacular. Ah, meu Deus, nós chegamos ao final do programa. É uma pena, porque está muito gostoso. Mas vai ter mais para frente, tenha certeza. André, eu convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Bem breve. Por mais longo o caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre os teus passos nos clarões da prece. Muito lindo. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. E lógico, a gente busca sempre ter uma semana especial. Mas para que a gente tenha uma semana especial, a gente tem que se conectar ao divino, ao movimento do universo. E para isso, nós deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa, cheio de muita paz para a sua semana. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iracy Campos.